É interessante que um dos grandes avanços da medicina é aquela ressonância magnética, né? A pessoa ela entra naquele tubo e ali se tem um diagnóstico todo da pessoa, né? Consegue se ver coisas assim, detalhes que ao olhar humano não dá para se perceber. Não sei se tem alguma máquina que já superou essa, porque as coisas vão sempre avançando, né? Então imagina, a pessoa entra naquele tubo e o médico consegue perceber um monte de coisas, encontrar um monte de doenças. Bem, vocês estão se perguntando, mas por que o padre José Augusto está começando a homilia falando dessa forma? Nós vamos entender depois. Lembrando que na teologia, quando se fala de vinha, quando se fala de figueira, nós temos que fazer uma associação ao povo de Israel. E para nós, né, é a igreja. Então veja a condição que Jesus encontra a igreja. O templo, que é o lugar de se rezar, que é o lugar de oferecer o sacrifício, essa situação deprimente, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, permitindo toda aquela situação lá, as pessoas se desviando daquilo que é o próprio, o fim. O nosso fim é Deus. Nós temos que buscar Deus. E já não se buscava Deus, já se buscava o lucro, o dinheiro. Uma grande decepção. E aí Jesus manda ver, né? Manda ver mesmo, e sai expulsando todos eles, porque não estavam fazendo o que deveria ser feito. Bem, eu não quero levar a meditação simplesmente para a questão da igreja em si, mas para a questão nossa particular. Veja só, Jesus, ele entra no templo, ele dá uma olhada geral e vai embora, e no dia manda ver. Jesus, ele tem, porque ele é Deus, ele tem a capacidade de penetrar dentro do coração nosso e saber como é que nós estamos. Nós não temos como esconder. Agora vamos à associação da máquina de ressonância magnética. A máquina de ressonância magnética, né, através daqueles raios lá, que eu não sei como é que acontece, ela penetra no corpo e mostra o que tem de ruim, o que está mal dentro do nosso corpo, e ali o médico tem o diagnóstico, né? É um leigo falando apenas de modo geral do que acontece, né? Então, da mesma forma como essa máquina de ressonância magnética, ela tem a capacidade de ver. Imagina Deus. Nada está escondido. Diante de Deus, nada. Eu posso me esconder, eu posso fazer uma encenação, eu posso me mostrar diante de vocês de um jeito que vocês não conseguem perceber, na verdade, quem eu sou. Mas Deus sabe. Só numa observada, bem rápida, ele já teve a noção de como estava o templo. Eu me pergunto e pergunto a você, Jesus aparecendo diante de você e dando uma olhada. Essa olhada não é exterior, é interna. O que é que ele vai encontrar? A máquina de ressonância encontra tumores e outras coisas. O que Jesus vai encontrar? Esse templo do Espírito Santo, que é você e que sou eu, como é que ele está?
tem alguns pontos, alguns sinais de câncer ali, tem alguns nódulos que não deveriam existir. Ou seja, quais são os pecados que estão ali? Hoje já se fala muito, né, graças a Deus, diante de alguns teóricos ou teólogos da parte mística. Muitos de vocês agora estão estudando, eles falam, né, dessa questão do pecado dominante. Tem muita gente que agora já sabe o meu pecado dominante. Bem, não deveria existir o pecado dominante. Já está dominado. Mas esse pecado dominante, que está aí, que ninguém vê, só Deus, quando você vai arrancá-lo? Quando você vai tirá-lo? Será que vai ser preciso Jesus pegar o chicote e sair dessa forma fazendo tudo isso? Esse pecado que muitas vezes nos domina, que não era para dominar, já era para ser extirpado da nossa vida. Esse pecado, quando nós passarmos dessa vida para outra, será que nós vamos levá-lo? E ainda mais se for um pecado dominante grave. Se for um pecado dominante, mas venial, no purgatório se resolve. Lá purifica e tudo bem, depois nós vamos para o céu. Mas se for mortal, não vai para o purgatório, vai para o inferno. Você vai permitir que esse pecado dominante, que pode colocar em risco a sua salvação, ele continue dominando? Porque quando nós captamos o tipo de pecado que nós temos, como diz os santos, né? São Francisco de Sales e tantos outros, nós temos que investir nele, olhar para ele e dizer: agora eu vou tirar ele da minha vida. Aí eu vou investir, eu vou vigiar, eu vou me observar para que ele seja retirado da minha vida. Porque eu não sei em que momento o Senhor ele vai me chamar. Então, como eu não sei, eu tenho que tirá-lo o mais rápido possível. A gente observa, assim, nós que somos sacerdotes, né? Ali no confessionário, existem pessoas assim que parece que se acostumou com aquele pecado. Aí faz assim, confessa, depois volta, confessa, vai, confessa, faz de novo e fica nesse jogo de ping-pong, e nunca que parece que sai da situação. Mas até quando? Aonde está verdadeiramente o esforço? Aonde está a vontade que é aplicada para dizer: não, eu tenho que dissipar isso da minha vida? Pecado e melancolia não pode fazer parte da minha vida. Será que há verdadeiramente um desejo de tirar? Ou já se acostumou? Confesso, faço e confesso. E o pior ainda é quando faço, comungo e confesso. Aí faço, comungo, porque se é um pecado grave, não pode comungar, só depois da confissão. Então, eu cometo um pecado duplo, porque é sacrilégio. Eu cometo o pecado mortal, comungo, e depois eu busco a confissão. Até quando? Só que quem vê é Jesus, só Jesus. Só quem vê se realmente está havendo esforço para retirar isso ou não é Jesus. Só Ele. Nós conseguimos disfarçar muito bem.
Nós não vamos, meus irmãos, conseguir crescer na vida interior. Hoje se fala também muito disso, né? Graças a Deus as pessoas estão entendendo agora que nós precisamos crescer na nossa interioridade, a nossa vida interior, essa vida aonde lá no interior eu tenho essa união com Deus verdadeira. A minha vida a vida está totalmente voltada para Deus, nessa interioridade, mas ninguém consegue crescer na vida interior nesse jogo de ping-pong, não se cresce, vai ficar sempre num plano superficial. Nós não podemos, olha, pelo tempo que nós temos de vida com Deus, olha bem, Israel, o povo de Israel, desde Abraão, quando Jesus chega, eles se prepararam tanto para esperar Jesus chegar, e quando Jesus chega, encontra o povo de Israel naquela situação deprimente. Olha a igreja como é que está agora, é tanta notícia aqui, é tanta notícia acolá, é tanto vídeo mostrando, são tantos áudios, são tantos comentários a favor e contra, mas com tantos comentários a favor e contra, com tantos vídeos mostrando declaradamente tantas coisas que não convém a um cristão, que não convém a um sacerdote, que não convém a um consagrado, que não convém a um religioso e uma religiosa. Então, quando isso vai acabar? E ainda mais que muitas vezes se conta isso como vantagem, e a vantagem é essa: não, a igreja agora ela se desenvolveu mais, ela cresceu mais no conhecimento, ela cresceu mais no pecado. A igreja cresce, nós crescemos na nossa vida com Deus quando nós dissipamos o pecado. Os santos nos dizem assim: primeiro a gente tem que eliminar o pecado mortal, depois os veniais, até nós chegarmos aqueles defeitozinhos, aquelas coisinhas que são os limites nossos, aquele limite de uma pessoa que ela não gosta quando um outro fala alto, um limite dela que ela tem, é um limite, é uma limitação. Ela gosta da pessoa falar mais baixo. Imagine, o nosso crescimento espiritual, ele tem que passar por todas essas fases. Claro, o pecado venial vai aparecer sim, nós vamos estar lutando, esses defeitos nossos também, mas o mortal não. Mas o mortal agora virou moda. É moda viver o pecado mortal, e ainda é criticado quem está procurando viver uma vida mais santa. Olha, um fenômeno existente, né? Tem muita gente em congregações religiosas, tem muitos padres, tem muitas pessoas nas comunidades, nessas novas comunidades, que elas são tão perseguidas por elas estarem querendo viver uma vida santa, que elas estão querendo ir embora, porque são criticadas. Elas dizem: eu vim para cá para levar uma vida santa, para levar uma vida com Deus, e aqueles que passaram por todo um processo comigo estão numa vida tão mundana que eu não estou aguentando mais. É isso que as pessoas dizem: eu não estou aguentando mais tanta crítica, tanta coisa, e me falam isso, então eu vou ser santo lá fora. É assim que as pessoas estão falando: eu vou levar minha vida de santidade lá fora, porque se aqui que eu fui chamado para ser santo eu sou tão criticado. Aí você vê sacerdotes mudando, né, de uma diocese para outra, tentando encontrar uma diocese que encontre padres que estejam mais ou menos nessa linha de desejo de santidade.
Você encontra religiosas mudando de convento, tentando encontrar um lugar melhor, porque ali não está dando mais. Porque não aguentam, é tanta pressão. O mal virou o bom, e o bom virou o mal. O desejo de santidade é uma crítica, desculpa usar essa expressão, né? Arretada, como nós dizemos lá na Bahia. A crítica e tal, e vai e tal. Mas Deus sabe o coração de cada um. E aí o Evangelho termina dizendo: tudo que pedistes a Deus em oração, acreditastes que já recebestes. Então, olha, você que está nessa vida buscando essa santidade tão desejada, você está lutando, está sendo perseguido de um lado para o outro. Continue pedindo a Deus: Deus me dê força para continuar nesse caminho, que eu não me afarte, que eu não me deixe levar por tanta coisa na minha cabeça, porque assim, é um pouco, é uma minoria diante de uma maioria, que tem pessoas que começam até a dizer assim: mas será que eu não estou sendo radical demais? Ontem eu conversava com uma religiosa que ela estava dizendo isso para mim. Aí no final de tudo, ela disse assim: mas padre, mas diante de tudo que eu estou aqui com as irmãs, parece que eu sou diferente, será que eu não estou errada? Eu disse: não vem com falsa humildade não, minha filha, vamos parar com esse negócio de falsa humildade. Então você está querendo dizer que você quer viver igual às outras, que estão nos seus erros, nas suas falhas, que não querem mais viver aquilo que é a essência pela qual ela foi chamada? Não, você vai viver aí, olha, continue firme. Agora aguente as consequências. Sabe quais são as consequências? Desprezo. Você vai ficar sozinha, vão te colocar de lado e vão dizer assim: olha, a santa, anticomunitária. Como é que eu posso ser comunitário para pecar? Então, o ser anticomunitário nessa questão é santidade, porque eu não estou compartilhando com o pecado, com as faltas dos outros. Então, que seja anticomunitário mesmo. Ali na carta de São João, né? A primeira carta, não, a segunda, é entre a segunda e a terceira carta de São João, mas eu acho que é a segunda. Lá ele deixa bem claro, ele diz: olha, não ande com esses tipos de pessoas. Se são pessoas que vão tirar você do caminho, não ande com esses tipos de pessoas, porque é uma lavagem que vai fazendo e vai. Aí, se a pessoa ela não tiver uma vontade firme, uma coluna ereta, chega um momento que é tanta azucrinação, se é que se tem essa palavra, mas dá para entender, é tanta azucrinação na cabeça, que chega um momento que a pessoa diz assim: eu não vou dar conta não. Aí entra no rol. Quando você pensa que não, essa pessoa, ela já está naquela vidinha errada, aí está feliz agora, ninguém mais questiona, ninguém fala mais nada, ninguém briga, aí está na vida. Aí tem outro que diz: eu não dou conta não, vou embora, não aguento. Mais uma vez eu relembro aquele rapazinho, uma vida tão santa que ele levava. Aí entrou numa determinada comunidade aí depois de um tempo volta para casa nas férias. Aí a mãe começa a observar, né, o comportamento daquele filho, comportamento totalmente diferente. O que ele fazia já não estava fazendo mais, perdendo muito tempo em muitas coisas assim. Aí a mãe para e diz assim: meu filho, o que aconteceu com você? Você não era assim. Você não era. O que foi que aconteceu com você, meu filho? Porque mãe conhece filho, né? E ainda mais mãe conhece filho convertido, né? E também conhece um filho que estava convertido e se tornou pagão. Meu filho, o que aconteceu com você? Estou preocupado. E o que será que aconteceu? Então, que Jesus nos olhe hoje, porque Ele está nos olhando, não é com questão de condenação, não, mas é para, naquela olhada que Ele dá,
e nós observamos, aí nós entendemos. Aí Jesus está dizendo, e aí? Não tem aquele bonequinhozinho que tem lá do WhatsApp que manda assim, que a pessoa está assim, tem assim, né? Você está assim, o bonequinho assim, sei lá como é que é. Aí Jesus vai dizer assim, e aí? Vai continuar nessa vidinha ou vai mudar?